A história é bem conhecida, o pecado de Acã, e como esse pecado trouxe perturbação para todo o povo de Deus. Uma história triste, mas ao mesmo tempo necessária para a nossa advertência. Eu vou ler para os irmãos Josué 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes, se prostrou em terra sobre o rosto, perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos como ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Expõe-te, santifica o povo e dize: Santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, os chegareis, segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel, segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo
de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os. Levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim, o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama Vale de Acor, até ao dia de hoje. Até aqui a leitura, irmãos, a palavra do Senhor. Amados irmãos e irmãs no Senhor Jesus Cristo, a nossa vida debaixo do sol, ela é cheia de altos e baixos. Em relação à nossa existência terrena, nós podemos ter dias agradáveis, com boa saúde, com sustento necessário para manter a nossa família, com alegria em nosso lar. Mas também, meus irmãos, nós podemos ter dias difíceis, com enfermidades, com aperto financeiro, e até mesmo experimentar a dor do luto e outros males que podem nos ocorrer aqui embaixo. Em nossa caminhada de fé com Cristo, na nossa vida de santificação, também nós temos altos e baixos. Pode ser, irmãos, que em um momento nós estamos no topo do monte, no monte da obediência, da alegria em Deus, da santidade, do prazer de servir ao Senhor. Mas também pode ser que em algum momento da nossa caminhada com Cristo, nós podemos nos encontrar num vale de pecado, de desobediência, de vergonha e de desânimo. Isso é a realidade da nossa peregrinação aqui. Vejam, irmãos, a caminhada de Israel desde a saída do Egito até a entrada na terra de Canaã foi cheia de altos e baixos. Em algum momento eles estavam no monte da obediência, no centro da vontade de Deus, recebendo as bênçãos de Deus. E em outros momentos você vai perceber o povo de Deus no vale do pecado, da desobediência, e colhendo sofrimento e maldição por causa da rebeldia contra o Senhor. Basta ler a caminhada de Israel no deserto, naqueles 40 anos de peregrinação. E aqui em Josué nós vemos isso, irmãos. Aqui no capítulo 7 nós vemos com tristeza como o povo de Deus desceu rapidamente das alturas, das montanhas da vitória sobre Jericó, quando eles estavam fazendo a vontade de Deus, para o vale da derrota, do pecado, diante de Ai, da cidade
de Ai. E a razão para tal juízo divino sobre o pecado no meio do seu povo, irmãos, o pecado presente, mas não tratado, foi aquela triste história que nós acabamos de ler aqui. A disciplina de Deus sobre todo Israel, especialmente sobre Acã e a sua família. Acã, um membro do povo de Deus, ele pecou gravemente contra o Senhor. Ele atraiu o juízo divino e o sofrimento, claro, para si mesmo, para todos os seus, da sua família, mas também toda a casa de Israel, todo o povo de Deus, sofreu as consequências do pecado de Acã. E diante de tão terrível situação, Deus agora ele vai exortar e instruir Josué a lidar da maneira séria e correta para com o pecado, para que este pecado seja eliminado no meio do povo, de modo que agora a bênção de Deus retorne sobre Israel e eles continuem caminhando de vitória em vitória até herdar plenamente a terra prometida. Ao analisar esse texto, irmãos, nós vamos observar aqui 4 verdades em relação ao pecado cometido no meio do povo de Deus e como esse pecado pode trazer perturbação para todo o povo. E no final nós vamos ter também 4 aplicações, 4 lições que esse texto ele nos ensina. Primeira verdade aqui que devemos observar é em relação ao autor do pecado. Vamos olhar um pouco para este homem que cometeu este pecado. Ele se chama Acã. E ele ficou conhecido na Bíblia como aquele que perturbou a Israel. E não sei se vocês sabem, mas o significado do nome dele é exatamente esse: perturbação, aquele que causa problema. E o nome que vai ser dado ao vale, no qual ele será apedrejado com toda a sua casa e seus animais, é Acor, que significa também perturbação. O nome foi dado exatamente em conexão com o nome dele, para que Israel se lembrasse nas gerações futuras e não cometessem os mesmos erros, para não atrair o juízo de Deus. Por causa da desobediência dele, irmãos, Israel foi derrotado diante de uma cidade pequena chamada Ai, que ficava num lugar alto e que perseguiu a Israel e matando até 36 soldados, deixando 36 famílias enlutadas no meio de Israel, no meio do povo de Deus. Foi a primeira e a única derrota de Israel na conquista de Canaã. Justamente, irmãos, por causa de um pecado não tratado no meio do povo. A gente já pode observar aqui que o pecado, seja ele de que forma for, ele não só prejudica quem o comete, mas todos aqueles que estão ligados àquela pessoa que cometeu este pecado. Ele gera perturbação em todos, irmãos. Perceba alguns exemplos que a Bíblia mostra acerca disso. A desobediência de Abraão, lá no Egito, bem antes, quando ele mentiu dizendo que Sara não era a sua esposa, quase custou a vida dele e da sua mulher também, que seria tomada dele para pertencer ao rei. Por exemplo, tem uma história já agora no tempo de Davi. Davi, irmãos, ele fez uma contagem do povo sem a permissão de Deus. E 70 mil pessoas morreram por causa do pecado que Davi cometeu naquele momento ali. E a gente poderia citar vários outros exemplos, como Jonas, por exemplo, que por causa do pecado dele, quase um grupo de homens num navio seriam mortos por causa da desobediência de um só. E se a gente voltar para o Novo Testamento, a gente vai perceber a mesma coisa, né? A gente pode aqui pensar na igreja de Corinto, irmãos, naquela parte em que Paulo dá instruções acerca da Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, nós vemos ali claramente
que no versículo 30, Paulo diz que não, já havia no meio do povo alguns que estavam doentes e outros que tinham morrido, porque Deus pesou a mão naquela congregação. E um dos pecados que fez Deus pesar a mão sobre a igreja foi a forma como eles estavam celebrando a Santa Ceia, indignamente, sem discernir o corpo, sem mostrar respeito e consideração pelo Senhor e pelo próximo. Faltava amor no coração deles. E aí Deus pesou a mão sobre a igreja, de modo que alguns adoeceram e outros até tinham morrido por causa da disciplina do Senhor. Então é a forma de Deus lidar com o seu povo no contexto da aliança. Ou seja, se um peca no meio do povo de Deus, claro, ele vai sofrer as consequências do seu pecado, se ele não se arrepender, mas todo o povo também sofre juntamente. Porque, irmãos, é a forma de Deus lidar conosco. Deus não nos trata, por exemplo, Deus não tratava Israel ali, claro, eram 12 tribos, cada tribo tinha os clãs, e esses clãs tinham as famílias, mas não é que Deus tratava individualmente, era um único povo. Tanto é que eles estavam sempre juntos no acampamento, nas assembleias solenes, todos estavam juntos, era um só povo, o povo de Deus, as 12 tribos de Jacó. Então, um pecado cometido dentro do povo, uma afronta a uma ordem clara de Deus, como é o caso aqui, que a gente vai ver, afligia todo o povo. Por isso que o texto diz que os filhos de Israel pecaram. O Israel pecou. Claro, foi Acã e sua casa, mas foi o povo de Deus quem sofreu também as consequências desse pecado. A nossa mente mais, nessa época moderna, meio que individualista, tem dificuldade de compreender isso, mas é a forma como Deus lida conosco, irmãos. Veja, nós aqui somos um só corpo, a igreja de Cristo, estamos unidos uns aos outros pela mesma fé, e nós podemos afetar uns aos outros positivamente ou negativamente. Nós podemos ser uma bênção com o nosso testemunho, com a nossa atitude de amor ao próximo, mas nós podemos ser uma pedra de tropeço, trazendo tristeza, perturbação para a igreja quando nós estamos em pecado. É um corpo. Aquela infecção lá no dedinho do pé, ela incomoda toda a pessoa, o corpo inteiro. E assim também é em relação a um pecado no meio da igreja, a um pecado cometido por um membro da igreja. E se esse pecado ele não é tratado corretamente, por meio de arrependimento, de confissão, de abandono, a ira de Deus vem e traz perturbação para toda a igreja. Então, esse é Acã, cometeu este pecado e trouxe perturbação a Israel. Segunda coisa, irmãos, que a gente observa aqui é a natureza do pecado de Acã. Nós vimos o autor do pecado, Acã, e agora a natureza do pecado, a dinâmica, como é que o pecado ele se desenvolve na vida do homem, na vida do crente também, que ainda estamos sujeitos ao pecado. Irmãos, Acã, como todo membro de Israel, eles ouviram uma ordem clara do Senhor. Você vai ver isso no capítulo anterior, capítulo 6, uma ordem clara que quando eles venceram, Jericó, derrubaram as muralhas e conquistaram aquela cidade, o despojo, os bens da guerra, aquilo que tinha valor, que eles poderiam pegar, sim, mas a ordem é que aquilo deveria ser dedicado a Deus, aquilo ali seria preservado para o Senhor, para o uso dos sacerdotes, para manter guardado ali como uma honra a Deus pela vitória, afinal foi Deus quem derrubou as muralhas de Jericó. Então a ordem foi clara. Os frutos, os primeiros frutos dos despojos na conquista da terra prometida deveriam pertencer exclusivamente a Deus. Acã ouviu isso claramente.
Mas ele não deu ouvidos à voz do Senhor, porque ele foi dominado pela sua cobiça. Veja que quando ele é confrontado com Josué, lá no versículo 21, ele deixa isso muito claro. Eu vi, eu cobicei e eu peguei para mim. Uma capa, uma roupa de muito valor, uma roupa babilônica de muito valor, prata e ouro, que com certeza iria render um bom dinheiro para ele e a sua família. Então vejam, essa é a dinâmica do pecado. E isso é desde o primeiro pecado, com nossos primeiros pais Adão e Eva no paraíso. Eva, ela deixou de dar ouvidos à voz de Deus para ouvir as mentiras do diabo. Ela viu a árvore e viu que era desejável para se comer, agradável aos olhos. Ela cobiçou o fruto, não o fruto em si, mas a mentira que estava por trás, que eles seriam iguais a Deus. Comeu, tomou, comeu juntamente com o seu marido. E assim o pecado entrou no mundo. Irmãos, essa é a dinâmica do pecado. Começa pela cobiça, pelo desejo, por aquilo que está no coração. Foi assim com Davi também. Ele viu Batseba banhando-se, a desejou para si, mas não ficou somente na cobiça. Ele deu um passo a mais e a trouxe, mandou trazê-la para deitar-se com ela. Então, Acã comete esse pecado, irmãos. Acã, ele cobiça as coisas do mundo. E com isso ele traz perturbação, ele traz derrota, ele traz tristeza, ele traz morte para dentro do povo de Deus e principalmente para a sua família. Primeiro, ele cobiça aquilo que não deveria ser dele. E aí a gente lembra daquilo que Tiago, irmão do Senhor, fala, né? O pecado uma vez, não, a cobiça a cobiça dá à luz o pecado, e o pecado gera a morte. É exatamente, irmãos, o que está acontecendo aqui com Acã. Um primeiro olhar é impossível. Ele, com certeza, ele chegou num determinado local e viu aquilo. Mas o segundo olhar já foi o olhar da cobiça. E ele já olhou com interesse de ter aquilo, de tirar vantagem com aquilo ali. Então, a gente cantou agora há pouco, Salmo 119, que nós devemos guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Então é sempre se lembrar daquilo que Deus diz. Quando a gente fecha ouvidos para a palavra de Deus, então nós vamos facilmente nos deixar levar pela cobiça e pecar contra o Senhor. Então esse é o primeiro aspecto, a cobiça dele. A segunda coisa, irmãos, é que o segundo erro de Acã foi reclassificar aqueles tesouros e vê-los como despojos. Porque o que era o despojo? E como é que o despojo geralmente era utilizado? O despojo de uma guerra, que eram aqueles bens conquistados, tudo aquilo que tinha valor, e quando o exército chegava trazendo todos aqueles bens, havia alegria no meio do povo. As mulheres, as crianças ficavam felizes porque aquilo seria repartido corretamente entre cada tribo. E todo mundo ia se alegrar, era do povo, pertencia a eles. Mas não é o caso aqui, Deus foi muito claro. Tudo aquilo que tem valor tem um só objetivo: pertencer ao Senhor e ser dedicado a Ele. Então Acã, ele reclassifica, ele modifica o que Deus estabeleceu. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério quando Deus determina uma coisa e nós modificamos aquilo para o nosso bel prazer, porque vamos tirar alguma vantagem daquilo ali. Ao invés de submeter-se à boa vontade de Deus, nós
modificamos aquilo que Deus estabeleceu porque a gente quer alguma vantagem. E é triste, irmãos. Isso é muito triste porque esses líderes religiosos que modificam a Escritura, distorcem a Bíblia para se adequar aos seus interesses pecaminosos, como ganhar dinheiro, né, por meio da fé, por exemplo, pecando e fazendo outros pecarem por suas ambições pecaminosas, uma hora ou outra o juízo de Deus virá sobre eles, pesadamente, pesadamente. Ai daqueles, o profeta Isaías disse, que chama o mal de bem e o bem de mal, e aquilo que é doce de amargo, e aquilo que é amargo de doce. A mão de Deus vai pesar. E esse foi o erro de Acã. Não tem problema, isso é para a gente repartir entre nós, é a prática comum. Não, Deus disse, isso aqui será meu. Terceiro erro dele, pensar tolamente que poderia esconder o seu pecado dos olhos de Deus. Que poderia esconder o seu pecado dos olhos de Deus. Irmãos, novamente, tal pai, tal filho. A mesma coisa que Adão fez e Eva, Acã aqui está fazendo, tentando esconder o seu pecado dos olhos de Deus. Mas Deus foi em busca de Adão e Eva. Deus disse a Israel, e provavelmente ele também ouviu, porque foi em Números 32, lá em Números 32, Deus disse, esteja certo, ó Israel, de que o pecado de vocês lhes encontrará um dia. Então foi uma tolice da parte dele achar que ia se safar com o seu erro, escondendo debaixo da sua tenda toda aquela riqueza, quando a Bíblia diz que todas as coisas estão descobertas aos olhos daquele a quem haveremos de prestar contas. Hebreus 4:13. Irmãos, foi triste o que Acã fez aqui. Ele esqueceu tudo de bom que Deus tinha feito por ele e por todo Israel até aquele momento. Guardados na peregrinação, dando agora a eles a primeira demonstração de que eles iriam vencer os inimigos e herdar toda a terra e repartir entre eles no seu tempo, porque eles já tinham vencido Jericó. E se ele tivesse paciência, confiança em Deus, esperado um pouco mais, ele teria a sua terra frutífera e próspera com a sua família, para poder gerar riqueza da forma correta. Porém, irmãos, ele amou o mundo e as coisas do mundo, e aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aquilo que Jesus falou lá na frente se aplica a Acã e a sua família. Aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá, mas aquele que perder a vida por minha causa, a herdará para sempre, a encontrará. Os irmãos entendem o que Cristo está falando aqui. Então esse foi o segundo aspecto do texto, a natureza, a dinâmica do pecado de Acã. Ele cobiçou, ele viu e desejou, ele tentou modificar o que Deus estabeleceu, ele tentou esconder o seu pecado do Senhor. A terceira coisa, irmãos, que o texto ensina é a perturbação provocada pelo pecado de Acã. Como aquilo trouxe sofrimento naquele momento para todo o Israel. Não sei se os irmãos perceberam na leitura que a gente fez. Claro que o pecado central aqui, o pecado grave aqui, foi o que Acã cometeu. Mas também Josué e seus homens, os anciãos, os soldados, também manifestaram fraquezas, pecados. Como, por exemplo, a soberba de achar que, assim como eles tinham saído de uma vitória sobre Jericó, uma vitória esplendorosa, né? Aquelas muralhas caindo pelo poder de Deus, eles derrotando os inimigos, eles diziam, Ai é muito pequeno, é uma cidade pequena, não, olha Josué, não precisa mandar muitos homens, vai ser fácil. Ou seja, autoconfiança, soberba,
Eles não pararam para buscar a orientação de Deus, para buscar a direção do Senhor. Você não percebe aqui eles dizendo: se o Senhor permitir, nós vamos herdar também essa cidade. É mais um passo na nossa caminhada, porque essa cidade, Ai, era uma cidade pequena assim. Ela ficava a 24 quilômetros de Jericó, onde eles já estavam assentados. E ela ficava numa região alta, 538 metros acima do nível do mar. Então eles marcharam até lá, o exército, poucos homens, confiantes que haveriam de surpreender os inimigos e saírem vitoriosos. Resultado: fugiram, desceram, correram com medo, tremendo de medo. 36 deles foram mortos naquela descida, e os homens de Ai obtiveram a vitória naquele momento sobre Israel. Por qual razão, irmãos? Porque deixaram de confiar em Deus, porque deixaram de obedecer à voz do Senhor. Deus tinha feito uma promessa interessante em Deuteronômio 32. Deus disse: olha, se vocês confiarem em mim e obedecerem à minha voz, um único soldado israelita perseguirá 1000 e vencerá. 2 soldados botarão 10.000 para correr. 3 soldados herdará uma cidade inteira. Está lá no livro de Deuteronômio. Ou seja, claro, Deus está falando aqui exageradamente, de forma, uma hipérbole, mas para mostrar: se vocês são fiéis com muito ou com pouco, como Jonatas disse lá na frente, Deus vai dar a vitória, porque a vitória não é do povo, a vitória é do Senhor. Mas o povo tem que confiar, obedecer e ficar no centro da vontade dele, para que a bênção venha com a vitória. Mas, irmãos, tristemente, isso não acontece aqui em Josué capítulo 7. E qual é o resultado? Perturbação sobre Israel. Quando você lê o verso 5 do nosso texto, você vai perceber uma ironia aqui. No verso 5 diz, irmãos, que quando Israel é derrotado diante dos homens de Ai, na descida do monte, e eles voltam derrotados, o povo, diz que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Medo, angústia, perturbação. Ou seja, lá em Josué capítulo 2, os cananeus que habitavam toda a terra de Canaã, diz que o coração deles se derretia como água ao ouvir o que Deus estava fazendo pelo seu povo, os grandes feitos de Deus. Mas agora, irmãos, é o povo quem está com medo. É o povo quem está tomado de perturbação. Por quê? Porque o pecado não tratado, ele provoca perturbação e atrai o julgamento de Deus. Claro, a atitude de Josué e seus homens, seus principais anciãos, foi correta. Se humilharam diante de Deus, buscaram ao Senhor, oraram, passaram o dia inteiro em oração, se humilhando, jejuando, colocando pó sobre o corpo, uma atitude de dependência, de humilhação. Isso era comum quando acontecia uma derrota, também quando havia pecado no meio do povo, trazendo sofrimento, trazendo morte, eles se humilhavam. E aqui é uma atitude correta de Josué na liderança do povo. E vejam um detalhe: Josué faz isso diante da arca de Deus, que estava presente. Era uma lembrança da presença de Deus no meio do seu povo, da sua presença favorável. Veja que foi, essa arca esteve presente quando eles atravessaram o Jordão, quando eles conquistaram Jericó. Porém, nos 2 momentos, eles estavam confiantes em Deus. Aqui a arca também está presente,
Mas a mera presença da arca não garantiu a vitória, porque o pecado estava presente no meio do povo. A mesma situação vai acontecer um pouquinho mais na frente, com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que confiaram na arca. Deus está conosco, vamos vencer, mas estavam em pecado. E esse é o que ele está querendo dizer aqui. É claro que a gente pode fazer isso uma aplicação de alguém que talvez confia no seu batismo, ou porque celebrou a Santa Ceia, está tudo bem comigo. Não, se estiver em pecado, está comendo e bebendo juízo para si. E esse é o ponto aqui, irmãos. Claro, Josué não tinha consciência ainda do que estava acontecendo plenamente. E veja, irmãos, embora ele mostrasse zelo pelo nome de Deus, ele está preocupado aqui com a honra do nome de Deus. Ele fala isso aqui, no verso 9, né? Ele está preocupado com a honra que as pessoas vão achar, que as outras nações vão achar do nome de Deus. Ele quer honrar o nome do Senhor. Mas parece também que Josué, talvez motivado por um certo desespero, ele parece reclamar com Deus: Senhor, por que nos trouxeste até aqui? Do verso 7 até o verso 9. Por que nos fizeste passar o Jordão para perecer diante desses amorreus? Não era melhor termos ficado lá? Então parece que Josué aqui, há um misto de confiança, ao mesmo tempo de zelo pela honra de Deus, mas também de desespero, de perturbação, de angústia. Nós podemos reconhecer, aliás, nós temos que reconhecer que muitas vezes, quando Deus nos põe numa prova, podemos ser tentados a murmurar contra o Senhor. Não é a atitude correta, mas somos tentados a fazê-lo. Mas a atitude correta, irmãos, é quando Deus nos põe à prova, nos coloca numa situação de adversidade. Ele quer purificar a nossa fé. Pode ser que há pecados ocultos, não tratados, não abandonados, que precisam ser deixados. E às vezes Deus traz uma aflição para nos fazer cair em si e deixar para trás o pecado. E muitas vezes Deus pode agir com disciplina, e às vezes uma disciplina séria, para corrigir o pecador, conduzi-lo ao arrependimento e purificar a sua igreja e trazer de volta a bênção e a paz no meio da igreja. Mas aí, aqui a quarta coisa, irmãos, e a quarta e última coisa que o texto nos mostra, é a revelação do pecado de Acã e a disciplina de Deus. Nós vimos o autor do pecado, Acã, a natureza do pecado dele, como ele pecou, processo, a perturbação que o pecado trouxe, e aqui a revelação de Deus do pecado e a disciplina de Deus. Nós temos uma fraqueza natural, que é, às vezes, a gente tem a facilidade de ver o pecado do outro, e muitas vezes não o nosso, não enxergar o nosso próprio pecado. E por isso que Deus, às vezes é necessário que Deus nos repreenda, confronte a nós, para revelar o nosso pecado. Ele faz isso por meio da pregação, da leitura da lei, através de uma exortação fraternal de um irmão, de uma visita dos oficiais da igreja. É necessário, irmãos, nós precisamos disso. Porque Deus quer que o seu povo lide com o pecado da maneira correta, abandonando o pecado e se voltando para Deus. E aqui Deus vai revelar a Josué o pecado de Acã e de todo Israel, de terem desobedecido ao Senhor. Veja, no verso 11, diz que Israel pecou, violaram a minha aliança, aquilo que eu ordenei, eles pecaram contra Deus.
Essa palavra pecar, irmão, significa errar o alvo, sair da linha, do padrão que Deus estabeleceu. Deus disse, é por aqui, mas o povo foi por aqui. No caso, Acã, que tomou aqueles objetos de valor que era para ser dedicado a Deus. Essa palavra violar traz a ideia de transgredir, passar por cima, não considerar os mandamentos de Deus. E é esse o pecado cometido por Israel. O apóstolo João vai dar essa definição: o pecado é a transgressão da lei, é você passar por cima, ultrapassar aquilo que Deus estabeleceu, transgredir o mandamento do Senhor. E Acã cometeu esse pecado em Israel e atraiu a maldição de Deus. O resultado, irmãos, é que Israel não poderia obter vitórias, derrotar os inimigos, se aquele pecado não fosse revelado, tratado e eliminado do meio do povo de Deus. Então, é um momento solene, é uma reunião com todo Israel. Veja, eles tinham sido chamados para uma reunião antes, dizendo, olha, nós vamos vencer, vocês vão vencer Jericó, façam isso, isso e isso. E foi um momento de alegria, mas agora a reunião, ela foi mais pesada, mas ela era necessária. Essa reunião tinha como objetivo revelar o pecado de Acã. E é chamada tribo por tribo, e aí é indicada a tribo de Judá, e aí vai descendo até chegar na casa do pai de Acã e no próprio Acã, como sendo o causador da perturbação de Israel. Imagine como ficou os parentes daqueles 36 soldados, vendo ali Acã, o causador da perturbação. A angústia, o ódio talvez, não sabemos. Mas o ponto é, irmãos, que o Senhor começa a lidar com o pecado de Acã. Veja, do verso 19 ao 23, o pecado é confessado. Lá no final diz que ele reconhece diante de Josué, ele confessa o seu pecado. Verso 20, Acã diz a Josué, verdadeiramente eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, assim e assim. Ele reconhece e confessa o seu pecado, indicando também o local onde estava aqueles despojos de valor. Irmãos, aqui nós não sabemos com certeza se a confissão dele foi sincera ou não. Pode ter sido, pode sim. Porém, devemos entender o contexto, é diferente do nosso. Israel era o povo de Deus, era uma nação teocrática, e haviam determinadas leis civis em Israel, cuja desobediência a uma dessas leis geralmente era paga com a pena de morte. Até mesmo se alguém colhesse lenhas no domingo, no sábado, era apedrejamento. Um filho rebelde podia ser apedrejado. E aquele que blasfemasse o Senhor, que eu acredito que foi o contexto aqui de Acã, também era digno dessa pena de morte. É claro que o princípio permanece para nós de tratar com seriedade o pecado, por meio da disciplina cristã, que vai ser o assunto do próximo domingo, dia do Senhor 31. Mas a questão aqui é como Deus lida seriamente com o pecado dos homens. E esse é o ponto aqui, irmãos. Também alguém pode dizer, mas por que não somente ele, toda a família, até os animais? Isso também é algo que nos choca hoje. Irmãos, a lei dizia,
em Deuteronômio 24, 16, que membros da família inocentes não deveriam ser punidos pelo pecado de seus parentes. Porém, o que dá-se a entender aqui é que a família de Acã, ela foi cúmplice neste pecado. Ela participou da desobediência do líder da casa, do cabeça, do chefe do lar. E, portanto, todos foram condenados, porque a coisa maldita estava com eles. Aquilo que trouxe a maldição, não é que aquilo que eles trouxeram tinha maldição em si, mas a desobediência à ordem clara de Deus. Porque ali estava 2 quilos de prata, 2,5 quilos, meio quilo de ouro e uma veste de grande valor. O ponto aqui que a gente deve atrair a nossa atenção, claro, a gente pode despertar para as questões de curiosidades aqui, mas o ponto é, irmãos, não vale a pena buscar as migalhas do mundo e abrir mão da riqueza eterna do reino de Deus. Aquilo que Jesus falou, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Então, a disciplina de Deus foi executada. Acã, sua casa, seus animais, apedrejados, queimados, cobertos com pedras. O mal foi removido, eliminado no meio do povo. Israel, agora santificado, poderia marchar confiante da vitória. O que de fato vai acontecer se você ler o próximo capítulo. Eles vão vencer, porque o mal foi eliminado, o pecado foi tratado. E isso tem uma advertência para nós, irmãos, porque talvez alguém diga, mas isso aí foi no Antigo Testamento, hoje é diferente. Irmãos, é claro que Deus é longânimo, é paciente conosco, não nos trata segundo os nossos pecados merece muitas vezes, é verdade. Mas lá em Gálatas, Paulo diz assim: de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, ele vai colher, seja para a corrupção e morte, seja para a vida eterna. E eu quero terminar essa pregação, irmãos, com 4 lições para nós. Em primeiro lugar, nós devemos preservar a santidade do povo de Deus, para não atrair o seu juízo sobre a igreja. Claro, principalmente os oficiais da igreja. Nós devemos zelar pela santidade do povo de Deus. Como Josué fez aqui, claro, ele teve um pouco de desespero, mas ele orou pelo povo, ele tratou o pecado no meio de Israel, ele clamou pelo povo de Deus, ele preservou a santidade do povo de Deus, eliminando o pecado. Isso, irmãos, é certamente a parte mais difícil do trabalho pastoral, exercer a disciplina cristã. Mas é necessária, porque se assim não é feito, a mão de Deus pesa sobre a igreja. E isso envolve, por exemplo, a preservação da mesa do Senhor. Não é que um crente perfeito tem que participar, mas se alguém abertamente está em pecado, trazendo tristeza à igreja, ele deve ser advertido. Então, preservar a santidade da igreja para não atrair o juízo é a primeira lição. A segunda, termos cuidado, irmãos, para que os nossos pecados não tratados, talvez pecados ocultos, não seja a causa do fracasso da igreja. E muitas vezes é assim que acontece. A derrota em Ai, a derrota de Israel para a pequena cidade de Ai, não foi porque Josué se precipitou, foi soberbo, não foi porque o povo, os soldados se confiaram demais na sua força do seu braço, não, foi por causa do pecado de Acã, pecado não tratado no meio do povo de Deus. Então nós precisamos ter cuidado com isso.
seja aquele que está à frente da igreja, seja aquele que é um membro da igreja, nós devemos sondar o nosso coração e ver se há pecados ocultos não tratados corretamente por meio do arrependimento, da confissão de pecado. Porque se a gente vive dessa forma, hipocritamente, nós trazemos juízos para nós mesmos e também para a igreja de Cristo, para a nossa família também. E a outra lição: ter cuidado para não ser motivo de perturbação no meio do povo de Deus. Que Deus nos livre de seus acães de hoje, que trazem perturbação para a igreja, porque não querem abrir mão dos seus pecados. Daí a importância, irmãos, de nós nos colocarmos no centro da vontade de Deus. O que é que o Senhor requer de mim como membro da sua igreja? Qual é a sua vontade para a minha vida? Como eu posso ser uma bênção na minha congregação? Essa deve ser a nossa preocupação maior. E orar ao Senhor que nos livre de ser uma pedra de tropeço no meio do seu povo. Mas nessa história tão pesada, tão dura, há uma nota de misericórdia, irmãos. Há uma palavra de refrigério e ânimo ao nosso coração. Porque lembre-se, sempre Deus se lembra da misericórdia, mesmo exercendo o seu juízo. Olha só, irmãos, o que a gente pode aprender aqui. Como se chamou o lugar em que Acã foi punido com toda a sua família e seus animais? O Vale de Acor, lugar da perturbação. Versículo 26. E é interessante que a Bíblia diz lá na frente, que esse mesmo lugar, Isaías 65, que está falando da restauração do povo de Deus, diz que aquele lugar será um lugar agora para um novo recomeço. Um lugar que não seria mais associado à vergonha, à derrota ou ao pecado, mas à salvação, à esperança. Tanto é que é chamado a porta da esperança. O Vale de Acor agora será uma porta de esperança. Por qual motivo? Porque da mesma tribo de Acã, a tribo de Judá, virá um homem, membro do povo de Deus, que cumprirá perfeitamente a vontade do Pai, que abrirá mão da sua glória, do louvor dos homens, da riqueza do mundo, para servir a Deus, sofrendo pela salvação do seu povo, sendo obediente até a morte da cruz. E eu estou me referindo aqui ao Messias, ao nosso Redentor, ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, Cristo é a porta da nossa esperança, a razão da nossa salvação, a certeza de que nós podemos ser restaurados, mesmo que haja pecados no meio da igreja. Porque em Cristo a perturbação dá lugar à paz, a maldição dá lugar à bênção. Claro, havendo arrependimento, havendo fé, havendo obediência, havendo conversão, retorno para o Senhor, Ele suspenderá o juízo, derramará a sua graça, e fará daquele lugar que outrora era um lugar de perturbação, um lugar de vitória. Aquele lugar que outrora era um lugar de derrota, um lugar de esperança, para todo aquele que nele crê, que nele deposita a sua fé. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e aplique essa palavra no nosso coração. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus,